Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. A grande questão é, a população tá apta para entender quais são as ideias do candidato? Ou a gente vai continuar nesse jogo de futebol entre Corinthians e Palmeiras, nesse assim, eu voto na personalidade do Bolsonaro, por quê? Porque ele tem ideia pro Brasil? Porque ele quer melhorar o Brasil? Ele quer mudar o modelo econômico? Não. Só porque ele é anti-PT. Eu vou votar no PT por quê? Só porque ele tem projeto nacional? Não. Porque ele quer mudar o Brasil? Não. Porque ele é anti-Bolsonaro. Essa luta, do meu ponto de vista, Gorgonoide, já não leva mais a nada há muito tempo. Eu acho que o que as pessoas deveriam pensar é o seguinte: se você não quer que o Brasil vire uma Venezuela, vire uma Argentina, aceita o cara de novo e cria uma liderança nova. Ou aparece alguém, aí você ganha, mas tipo assim, é como se você ganhasse mais 4 anos de folga, tá ligado? Pra pelo menos não deixar virar uma merda total. Esse é meu ponto. O pessoal às vezes fica falando assim, ele é gado, igual aqueles argumentos do Nando Moura, pôs o petista na PGR, mano, eu tô cagando pra porra do PGR, quer que se foda, tá ligado? Não sei o que lá, amigo do fulano, mano, não tô nem aí, tá ligado? Eu só não quero, mano, se o Brasil tivesse com um governo de esquerda nessa pandemia, mano, a gente estava na Argentina, eu tenho certeza. Por quê? Porque a ordem de fechar tudo ia vir da presidência, porra. Ia virar, mano, isso aqui ia virar um inferno. Pelo menos você tinha um doido lá em cima falando algumas verdades, ou seja, nesse campo ele era um aliado. Por mais que você não concorde com tudo que ele fale, ele era o único que tava lá defendendo a liberdade das pessoas, mano. E tipo assim, mano, ele foi o único presidente do mundo que não tomou vacina. Não tô falando pra você tomar ou não tomar vacina, não tô discutindo isso aqui. Só estou falando que ele foi o homem suficiente pra o que ele acredita, ele defendeu. Então, por isso ele já tem meu respeito, tá ligado? Sim. Então, por mais que eu discorde dele em várias coisas, ele ganhando, ele me dá mais 4 anos de folga pra gente não virar Argentina, mano. Até lá a gente pensa em outra coisa, tá ligado? É basicamente isso. Vamos supor, você tá na estrada andando, seu carro tá todo capengando, que é o Brasil, o pneu furou, mano. O que tem ali é ele. Você coloca ele, vai rodar mais uns quilômetros aí, você acha uma borracharia lá na frente e resolve seu problema. Uhum. Mas eu não acho que dá pra comparar os dois, tá ligado? Porque pra mim é nítido, mano, que, igual eu falei aqui, a gente estaria na Argentina hoje. Eu tenho certeza. Os caras, que bom ter presidente na Argentina. Vai lá pra Argentina ver como é que tá lá, mano. Não tem como. A Argentina tá numa situação, 40% da população lá já tá na pobreza total. O Brasil ele é um pouco mais complicado porque ele é um país muito complexo. A gente tem muita riqueza aqui. Mas para você sugar tudo que tem aqui no Brasil, levaria muitos anos ainda, e a gente tem, de certo modo, ainda uma resistência, entre aspas. Então, Gorgo, é o seguinte, o Bolsonaro, a minha análise é essa, ele acabou sendo eleito por conta do péssimo governo do PT, pelas contradições morais, econômicas, esfacelou a educação, a saúde, a economia geral do país, acabou com a máquina pública, tudo por conta desse segmento neoliberal que eles deram continuidade, que começou lá com o Fernando Collor, né? Foi desenvolvido mais ainda pelo Fernando Henrique Cardoso. Se defender dos outros países. E depois disso, a gente nunca mais teve uma mudança de modelo aqui no nosso país. O PT, ele teve todas as oportunidades de trazer reformas para o Brasil, se realmente pensassem no desenvolvimento da nação. Mas nunca tiveram um projeto para o nosso país. Até mesmo com o mensalão. Porque pensa só, já que ele estava fornecendo propina, o Lula conseguia aprovar o que ele quisesse. Qualquer reforma ia passar com o mensalão. Sem dúvida. Então, ou seja, ele teve... se o Lula tivesse aprovado um monte de coisa boa, aí teria até sido útil. É por isso que eu falo, o presidente da República, ele tem muito poder em mãos. O problema é que as pessoas que viram presidente da República são corrompidas. É aí que tá o grande... A presidência da República, ela virou testa de ferro de bandido. Então, a partir do momento que você é presidente da República e você não tem coerência moral, ética, você perde a sua autoridade. Você não pode exigir que o outro poder, seja o judiciário ou seja o legislativo, haja dentro da caixinha dele. Porque a divisão de poder pressupõe isso. O poder, ele é uno, mas ele é dividido em 3, só que ele tem um perfeito equilíbrio. Eles se autorregulam e entram em equilíbrio por si mesmos. Agora, se eu tenho um presidente da República que é corrompido, esse cara ele vai perder poder, com certeza. Então acaba que o judiciário entra na frente, o legislativo vai entrar na frente, e não tem como o presidente reverter essa situação. Esse que é o problema. O poder,
O poder ali que o presidente da República tem, juntamente com o apoio da sociedade que o elegeu, acreditando nas ideias dele, isso daí é enorme. É enorme isso daí. Basta ter inteligência e vontade, ação firme, que as coisas vão se corrigindo. Sim, Eu mas vejo aí assim. que tá o ponto. Eu vejo que quem tiver na presidência, se não for o que o sistema quer, igual eu falei, o Bolsonaro é uma coisa que os caras nunca esperavam e deu errado. Tá ligado? Era pra estar concorrendo tipo o Alckmin e o Haddad, tá ligado? Mas Era o isso que era o plano. Bolsonaro Mas acabou calma, que... eu Pode só falar. tô querendo dizer o seguinte: quem tiver lá, se não tiver dançando conforme a música, eles vão fuder ele de um jeito e não vão deixar ele fazer nada. Isso eu tenho certeza. Eu entendo isso daí. Não, com certeza. Entendeu? Não pode ser o Ciro. O único que vai governar ali com teta, mano. Não, eu acho que até o Ciro teria mais poder de governar do que o Bolsonaro. Ou então, O Lula, sabe o que acontece? o Lula foi eleito, mano, ele vai fazer o que ele quiser, mano. É perigoso você nem ter mais canal, tá ligado? O cara vai. Sim. Todo Ele mundo quer fala regulamentar. bosta, mano, ele vai regular tudo. Não, É por isso que eu falo, velho. Um lado. Vamos supor que os dois têm um passado perfeito. Os dois são. Porque senão a discussão não anda, porque um fica chamando de ladrão. Só fica, já reparou que é isso? Então vamos supor, você esqueceu o passado dos dois. Vamos pensar na ideia dos dois. Só ideia. O que os dois defendem? Um lado defende censura. Tá ligado? Regulação de mídia, regulação da internet. O outro lado defende liberdade de expressão. Tanto é que você não vê ninguém que critica ele sendo caçado. Senão ele teria fechado as paradas, né? Lógico. Um lado foi a favor de lockdown. O outro é contra. Tá ligado? Um lado é a favor de abaixar impostos, por exemplo, e tá tentando, pelo menos. O outro lado é a favor de aumentar impostos. Um lado, tá ligado? Então, tipo assim, mesmo que você ignore o passado dos dois, nitidamente vai te fuder, mano. Então, eu sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, por exemplo, com os canais que são de direita, ou conservador, ou até mesmo você que fala o que pensa. Censura eu não forte, sei. Né? Eu já sofro É igual eu já sofro com isso já. Ah, vou votar nulo, não sei o quê. Porra, então já que você não liga pra quem vai ser presidente, então por que você não vai pra Venezuela, vai pra Cuba, vai pra China, vai pra Coreia do Norte? Você vai ver o que é um regime de esquerda totalitário no poder. É isso que vira, mano. Então, tipo assim, aqui pelo menos você tem liberdade pra falar o que você pensa ainda. E mesmo assim, você tá ligado, eu já perdi 5 Instagram. Seu alcance deve ter caído pra caralho quando você fala essas paradas suas que você fala. Ah, com certeza. Essa liberdade assim, tem que colocar umas aspas aí na liberdade, né? A gente tem um resquício de liberdade, mas o meu medo é o que pode acontecer, tá ligado? Mano, porque agora o espírito do cara não vai ser mais paz e amor, vai ser vingativo, mano, porque o cara tá Meu pai morreu 2 vezes após você prendeu o cara. Você humilhou o cara. Você tá achando que ele vai voltar e ele vai... eu sou paz e amor. Lógico que não, mano. O cara vai botar pra fuder, mano. Não, com certeza. Eu acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de lucidez sabe que a esquerda voltando pro poder, tudo que existe de pior no ser humano, quanto no modelo econômico, no modelo político, piora na sociedade, tudo. A questão é a seguinte, quando você fala sobre voto nulo, eu, por exemplo, desde que eu tirei o meu título de eleitor, eu anulei o meu voto. Por quê? Porque pra mim é assim que funciona. Se do lado A eu tenho uma escolha ruim e do lado B eu tenho uma escolha menos pior, eu não gosto de ir na menos pior. Eu não vou em nenhuma. Pra mim, tem que ter uma escolha boa no país. Se não tem uma escolha boa, viavelmente boa, eu prefiro anular o meu voto. E anulando o meu voto, eu tô falando o quê? Eu tô falando que eu, Alexandre, não compactuo nem com o lado A, nem com o lado B, porque eu sei que ambos são uma farsa. São os dois lados de uma mesma moeda. Esse é o meu ponto de vista sobre o voto nulo. Diferente de quem vota em branco. Pra mim, quem não tá ligando pro país quem que vai ser presidente ou não é quem tá votando em branco. Porque daí o voto, e principalmente porque tem fraude nisso. Voto em branco, ele pode ir pra qualquer um lá e nunca se sabe como que isso daí pode ser manipulado. Não, o nulo não. Se a maior parte da população votasse nulo, o nulo é o voto que representa o quê? O protesto. É um protesto claro, você falando assim, eu não quero lado A nem lado B. O voto branco que fica na incerteza, o voto branco ele pode ir pra qualquer um dos candidatos. Você não sabe pra onde vai aquele voto lá. Eles dizem que vai... Mas os dois estão desprezados. Não faz diferença. Eu consigo provar matematicamente, não faz diferença, o resultado é o mesmo. Mas Gorgonoide, veja, se fosse assim, não existiria voto nulo e voto branco. Cada um tem um... Mano, eu acho já que o voto nulo e branco é uma fraude. Não, porque dá na mesma. Não é, o Gorgo. Não tem como ser, não faz o menor sentido.
Porque senão haveriam só 3 tipos de voto. Você poderia votar no candidato A ou B, ou você vota em branco, ou você só vota em nulo. Então tá bom, então vamos fazer uma hipótese aqui que tem 10 eleitores. 10 eleitores e 2 candidatos. Aí tem voto branco, nulo e candidato A, candidato B. Se 5 pessoas votarem em cada um teve 50%, certo? Sim. Se 4 pessoas votarem em um e 4 pessoas votarem no outro, e os 2 anularem, cada um tem 50%. Concorda comigo? Concordo. Agora, se tiver 4 pessoas que votaram em um, 4 pessoas votaram no outro, uma votou nulo e o outro votou branco. Mudou o resultado? Não, aí não muda. Ambas continuaram com 50%. Mas aí o que acontece, ô Gorgo? Se você tem, por exemplo, 10 pessoas participando de uma eleição, se você tem 6 pessoas que votaram nulo, isso mostra o quê? Que a maioria não quer nem lado A nem lado B. E aí a matemática tá favorável Mas pra isso quê? não significa nada. Significa, Gorgo. Sabe o que Não significa significa isso? porque... Deixa eu te explicar. Eu te explico o que significaria. Atualmente, no cenário que a gente tem de mentalidade do povo brasileiro, o voto nulo nem é cogitável. Esse que é outro problema também. As pessoas nem cogitam votar nulo. Se bem que isso também não é totalmente verdade, porque a gente tá vendo um contingente enorme de pessoas aí que vão votar branco e nulo. A maior parte da população Sim, aí... gente que tá, e a abstenção só tá aumentando. Exato. Só que a questão é a seguinte, há essa diferença. Se a gente tivesse uma maior parte da população que votasse nulo, justamente porque está protestando contra o sistema, dizendo assim, nós não queremos lado A nem lado B, a sociedade estaria falando para o governo o seguinte, nós entendemos o que está acontecendo agora. A gente não acredita mais nisso daí, nesse teatro que está sendo mostrado pra gente. Esse é que é o ponto do voto nulo. Sim, mas aí que tá. Mas aí o que vai acontecer? A única coisa que vai mudar é que você vai ter um presidente desmoralizado. Ah, mas isso daí, do meu ponto de vista, Chile já é um aconteceu avanço. isso, todo mundo O Bolsonaro... adorou. Mas aí o que vai Esquerda acontecer? venceu a eleição. O que tem no parlamento e no Senado? Um monte de sanguessuga. Não, com Ou certeza. seja, o Brasil vai caminhar pra desgraça do mesmo jeito. Não, sabe Ou talvez por quê, é Gorgo? pior. Então, mas aí vem a Porque não tem presidente. Mas aí vem a segunda etapa que eu entro agora. Do meu ponto de vista, que eu venho analisando, é o seguinte. Que nem se falou, você anda, não sei se você anda vendo aí tudo, mas eu tô a favor do Ciro Gomes nessa eleição. E por que eu tô a favor do Ciro Gomes? Não é por conta de ser o Ciro Gomes, é por conta das ideias do cara. O Ciro Gomes, ele é o único candidato que tem um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Um projeto alicerçado, inclusive, naquilo que o Dr. Enéas já dizia no passado. O projeto dos dois são muito parecidos. Eles têm o mesmo segmento, o mesmo caminho. Eles querem, ambos pressupõem colocar o Brasil dentro dos eixos. Eixos que o Dr. Enéas queria colocar lá atrás. Atitudes que Getúlio Vargas tomou lá atrás. Inclusive, o Ciro Gomes, ele tem como um ídolo político Getúlio Vargas. Isso é uma coisa muito boa, porque Getúlio Vargas foi o último presidente nacionalista de verdade que nós tivemos e realmente fez com que o Brasil se desenvolvesse. Getúlio Vargas tomou medidas que foram fantásticas para o Brasil. Se não fosse Getúlio Vargas, hoje nós seríamos muito pior do que naquela época. Mas, enfim, o meu ponto de vista é o seguinte. Ciro Gomes, ele tem projeto e as ideias do cara são totalmente coerentes. São coerentes com o quê? Com a realidade nacional e a terapêutica que ele explica no projeto dele e no discurso dele é uma terapêutica que iria resolver o problema do país de um modo viável. Esse é que é o lance. Ele ataca o sistema. Ele é o único candidato antissistema que tem. Ele tá contra os banqueiros. Ele tá contra esses políticos fajutos que estão aí. Ele é totalmente contra todo esse sistema que a gente tá aqui, que a gente sabe que é uma fraude. É por isso que ele é um cara também que tá sendo altamente desvalorizado. Ele tá passando pelo mesmo procedimento que o Dr. Enéas passou lá no passado. A mídia achincalha, fala um monte de abobrinha, sempre tenta desmoralizar de alguma forma. Por quê? Porque o cara tá batendo de frente com o sistema. O cara quer fazer auditoria da dívida pública, o cara quer tirar essa mamata aí dos banqueiros, receber esses valores vultosos aí de dívida que tá acabando com o país. Ele é contra a privatização de setores estratégicos, que a gente sabe que vai pra mão de metacapitalistas aí do estrangeiro, que estão sugando a nossa nação. Ele é contra tudo isso. E todas essas ideias são as mesmas que o Dr. Enéas, ele valorizava lá atrás, ele queria implementar para o nosso país. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, no cenário atual, por que eu tava falando de voto nulo e eu tô declarando meu voto no Ciro Gomes, né, que já declaro tem um tempo? Porque é o seguinte, eu até então, eu ia anular o meu voto, porque eu não compactuo nem com o lado A, nem com o lado B. Quando eu parei para escutar e fui atrás de analisar a proposta do Ciro Gomes, eu vi que ela é perfeitamente viável, ela tá dentro daquilo que o país precisa. E eu não tô me importando quem é a pessoa. O que eu quero é uma pessoa que tenha coerência naquilo que tá falando e que tente realizar, tente pelo menos fazer metade dessa proposta aí
ele tem no projeto dele para tentar colocar, fazer com que o Brasil, pelo menos, respire novamente. Porque daí o que acontece? Se o cara consegue fazer isso, se ele consegue sentar na cadeira do presidente da República sem nenhum comprometimento e com um projeto nacional de desenvolvimento, com a força da população, ele consegue mudar até o próprio legislativo, por exemplo. Porque o deputado, cara, convenhamos, não tem nada que o deputado queira a não ser reeleito de novo. Um ano depois da eleição, ele já quer estar lá de novo. Então não tem sentido o próprio Congresso ficar contra as ideias do presidente da República, que está totalmente afinada com a população. É o que a população quer. A grande questão é, a população está apta para entender quais são as ideias do candidato? Ou a gente vai continuar nesse jogo de futebol entre Corinthians e Palmeiras, nesse assim, eu voto na personalidade do Bolsonaro, por quê? Porque ele tem ideia pro Brasil? Porque ele quer melhorar o Brasil? Ele quer mudar o modelo econômico? Não. Só porque ele é anti-PT. Eu vou votar no PT por quê? Só porque ele tem projeto nacional? Não. Porque ele quer mudar o Brasil? Não. Porque ele é anti-Bolsonaro. Essa luta, do meu ponto de vista, Gorgonoide, já não leva mais a nada há muito tempo. E pela primeira vez, desde que eu tirei meu título de eleitor, eu tô vendo um candidato que tá lutando contra o sistema, com ideias favoráveis para a população como um todo. Eu tô botando, como eu sou um cara esperançoso, eu já falei, eu tô botando fé nisso, entendeu? Então esse é mais ou menos o meu raciocínio, sabe? Eu acho que a gente tá no momento, eu tô assustado, cara, com a situação do país, eu tô preocupado pra caramba. Eu me preocupo muito com o meu país, de verdade. Eu queria, pelo menos que o que eu queria ver é uma pessoa, eu não tô falando de pessoa que vai salvar o país, isso não existe. Não existe herói da pátria, mas existem pessoas determinadas, pessoas inteligentes que querem ver a melhoria. Mas elas não vão chegar lá em cima, então, mano. Mas é aí que tá. Por que eu falo do projeto de Ciro Gomes? Porque, cara, esse projeto eu defendo. É claro que eu não sou voz pra nada, assim, eu não sou um cara que, porque o Xandão tá falando, eu vou lá. Mas o que eu peço é o seguinte pras pessoas. Parem de votar em personalidades e vamos votar em projeto. É o projeto que salva o país. Se um cara apresenta uma ideia viável, um projeto alicerçado em bases técnicas, voltados para a desenvoltura do país, se ele quer alternar o modelo econômico para um modelo que sim favoreça a população como um todo, a gente tem que discutir sobre isso. E não mais sobre quem é Bolsonaro ou quem é Lula, porque esses dois já mostraram que são uma farsa. Vamos dar oportunidade para outro. Vamos dar oportunidade para alguém que tem projeto real pro Brasil. Essa é a minha ideia. O que eu quero? Eu quero ver se o Brasil consegue pelo menos respirar um pouco novamente. Porque daí, se um cara com essas ideias é eleito com tamanha força com a população, e ele consegue modificar pelo menos um pouco a sociedade, e as pessoas irem percebendo que tá tudo mudando para melhor, cara, a gente tem aí uma chance incrível de permanecer dentro desse sistema favorável. Porque daí as pessoas vão acordar. As pessoas vão entender quais são as medidas necessárias para o país. As pessoas vão perceber o que precisa ser feito. Eu acho que as pessoas não vão perceber isso. Mas é aí que a gente entra na problemática, Gorgonoide. É justamente esse o problema. Tá, deixa eu te falar uma coisa, Gorgo. Olha, eu vou falar para você. E daqui a alguns anos, não vai precisar passar nem alguns anos, vai ser pouco tempo. A gente tá passando por um período onde a história que aconteceu lá atrás com o Dr. Enéas está se repetindo. Na época do Dr. Enéas, ele era o único candidato que tinha um projeto apresentado de maneira categórica para a população como solução viável para tentar arrumar o país. Não é porque Dr. Enéas era herói, porque ele também não era herói, ele não era uma pessoa perfeita, ele também cometeu erros na sua trajetória política. Mas ele tinha um projeto. As pessoas não pararam para prestar atenção no que ele estava falando de verdade. Nós perdemos uma grande chance, uma de ouro. Agora, nessas eleições, o Brasil, ele tá muito pior do que na época do Dr. Enéas. É por isso que eu tô assustado. Ele tá muito pior do que naquela época. E tem um cara que tá apresentando um projeto bom e as pessoas precisavam parar um pouco para prestar atenção no que ele tá falando e ler o projeto dele e perceber que nós temos uma terceira opção. A gente tem uma opção que você pode falar, pelo menos assim, ela é um pouco melhor. Você tá entendendo? Eu tô vendo dessa forma. Economicamente, o Brasil não está pior, cara. Mas eu acho que moralmente tá. Não, economicamente tá pior, sim. Não, eu acho que não, cara. Se você fazer as contas, você vê. Gorgo, avaliando a inflação, renda e tal, tá melhor, cara. Sabe por que não tá melhor, assim, Gorgo? O Brasil, na época do Lula, mano, tinha fome, tá ligado? Fome de. Mas continua, Gorgo. Continua a mesma coisa. Mano, não é a mesma coisa. Continua. Eu tô falando, tipo, na moral. O Brasil, na época do Lula, inclusive com as políticas dele, que eu discordo, mas querendo ou não. Gente, passar fome é foda, né, mano? Foda-se os meios pra salvar essas pessoas e tal. Mas, igual o pessoal.
Economicamente, hoje o Brasil está muito melhor do que ele era 20 anos atrás. Isso é meio que pode... Pega a situação financeira das pessoas. Hoje tem muito mais maneiras das pessoas ganhar. Não que seja mérito, deixa eu falar, não é mérito do governo, eu acredito, tá? É muito mérito do avanço da tecnologia. Por exemplo, o que faz o Brasil hoje alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo? É a tecnologia do campo, tá ligado? Por que hoje você consegue fazer uma live dessa aqui com internet boa, celular bom? É a internet, é a tecnologia que melhorou. Ou seja, a humanidade, no meu ponto, tá? O Brasil melhorou economicamente, apesar do governo, não por causa do governo. São duas coisas diferentes. Tá ligado? Então, tipo assim, economicamente, eu tenho plena convicção de que o Brasil tá melhor do que estava há 20 anos atrás. Só que, moralmente, eu acho que não só o Brasil, o mundo todo está em decadência por causa de avanços de agendas progressistas, de relativização da família, essas agendas identitárias e essa desmoralização de tudo que, na verdade, é o certo, na minha concepção. Eu acho que o Brasil, moralmente, ele tá pior, tá ligado? Mas agora, economicamente, eu tenho minhas dúvidas, não por causa do governo, porque se fosse olhar os governos, era pra gente estar morto, tá ligado? Porque esses caras só roubam a gente. Mas por causa do avanço da tecnologia no geral... você pegar a vida de uma pessoa hoje que ganha R$2.000 por mês, sei lá, ela tem uma vida melhor do que um cara que era rico na década de 50, tá ligado? De conforto, de ter as coisas, geladeira, coisa pra comer e não sei o que lá, tá ligado? Eu não tô falando que é uma vida de tipo assim, claro que todo mundo quer melhorar de vida e tal, tá ligado? Mas eu acho que igual você tá falando que o Ciro tem um projeto de país. Eu, sinceramente, por mais que eu possa achar o projeto dele bacana, ele não vai conseguir implementar porque não vai ser possível. Eu acredito que é impossível, por causa que o sistema é muito forte, tá ligado? Eles vão achar coisas dele do passado, vão colocar ele numa sinuca de bico em várias situações para fazer parecer que o governo dele tem fraude. Quando ele quiser passar alguma coisa, o Congresso vai vetar, e tipo assim, é complicado, tá ligado? Então, por isso que eu não acredito no Estado. Eu quero que o Estado diminua o máximo possível. Então, é por isso que eu falei que eu respeito quem vota no Ciro. Porque quem vota no Ciro, querendo ou não, acredita que o projeto de país dele é viável. E não, a pessoa não acredita que ela está mal intencionada, óbvio que não. Porque, eu te falo uma coisa que eu ia falar na hora que você estava falando, eu até esqueci de falar, porque você falou um monte de coisa. A culpa de hoje era pro Ciro ser eleito. Vou te explicar por quê. Se o Lula não fosse egoísta, ele é egocêntrico, autoritário, se acha. Ele se acha, ele falou, não tô inventando, ele se acha a alma mais inocente do Brasil. Como que o cara fala isso, mano? Tipo, nem Jesus falava isso, mano. Os caras é um bosta, tá ligado? Mas enfim, se ele não fosse tão egocêntrico, o que ele faria? Ele dava um passo pra trás, nem que fosse pra ser vice do Ciro, e apoiaria o Ciro, porque eu tenho certeza que se tivesse polarizado entre Ciro e Bolsonaro, o Ciro ganhava. Certeza absoluta.